lá, gente. Essa aula eu quero tirar uma dúvida de um dos nossos alunos que perguntou o seguinte: Arthur, será que de fato o Cã, ele teve relações com o pai e daí deu a ideia da maldição que Noé lançou sobre o seu filho? Eu estou gravando esse vídeo para a gente conseguir compreender o que esse texto de fato está dizendo. Será que o texto hebraico ele dá a ideia de que Cã abusa do seu pai sexualmente falando? Eu quero mostrar para você aqui as teorias que orbitam em relação a esse texto. Então, em primeiro lugar, eu quero que você pegue a sua caneta como sempre, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos usar a Bíblia, porque eu preciso mostrar para você o que de fato o texto diz. Então, pega uma caneta, uma Bíblia e um papel para você escrever algumas coisas, porque eu vou te mostrar algumas palavras hebraicas que vai elucidar no texto aquilo que realmente aconteceu. Então, em primeiro lugar, eu quero te mostrar algumas teorias que as pessoas criaram em relação a esse texto. A primeira teoria é a teoria de castração. Quando Cã viu o seu pai nu, Cã foi lá e castrou o seu pai. Daí explica o motivo pelo qual Noé amaldiçoa a descendência do seu filho Cã. Só que essa teoria, ela é uma teoria furada. A Bíblia, ela não me dá respaldo para isso, sobre castração. Nenhuma palavra, nem um termo hebraico dá essa ideia de castração. Mas muitos defendem essa teoria de que o seu filho Cã castrou o seu pai, impossibilitando-o de ter um novo filho. Só que essa teoria, eu particularmente não acredito nisso. A segunda teoria é o seguinte: pecado sexual, estupro. Tem algumas linhas de pensamento que acreditam e defendem que o filho de Noé, Cã, ele abusa do seu pai sexualmente. Por isso que o pai, quando acorda e fica sabendo do que Cã fez, ele amaldiçoa a descendência de Cã, no caso Canaã e todo o seu descendente, dando aí uma maldição muito forte, né? Que eles seriam escravos. Agora, essa teoria aqui de pecado sexual, de estupro, não dá também base no texto hebraico. Nenhuma palavra que aparece no texto hebraico dá essa ideia de que Cã abusa do seu pai sexualmente falando. Não tem isso aqui. A terceira teoria que vai orbitar em relação a esse texto é de que Levítico diz para não descobrir a nudez do pai. O que significa isso? O texto vai dizer que, olha só o verso de número 20, capítulo 9, verso 20, vai dizer assim, ó: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Então ele planta uma vinha pela primeira vez. Verso 21 diz: E bebeu do vinho e embriagou-se. Então tudo indica que Noé, ele não sabia que o vinho fermentava. Então quando ele bebe do vinho, o vinho estava fermentado e ele se embriaga. E aí Noé, ele vai se despir. O texto fala que foi Noé quem se despiu, Noé quem tirou a sua roupa. Possivelmente, isso possa dar uma ideia, nessa vertente que eu vou apresentar, de que quando Noé ele fica embriagado, ele quer ter relações com sua esposa. Então ele vai se despir todo, vai ter relações, e Cã, ele chega no momento em que o pai havia terminado, quando o pai estava no período refratário, né, de descanso, Cã vai e tem relações com a mãe dele. No caso, cometendo um incesto. Então, quando você descobre a nudez da mãe, automaticamente, pela Bíblia, você está descobrindo a nudez do pai. Então, a terceira teoria, o terceiro pensamento que muita gente defende, é exatamente a relação de Cã com a sua mãe, desonrando então o seu pai, descobrindo a nudez do seu pai. Então, esse descobrir aqui é um eufemismo para relações sexuais ilícitas com a mãe. Quando ele faz isso, ele descobre automaticamente a nudez do pai. Só que isso aqui também eu não concordo, porque o texto hebraico ele não me dá base para isso. Agora, Arthur, então qual é a teoria que você defende? Na verdade, eu não defendo teoria, eu defendo aquilo que a Bíblia diz. E vamos ver o que a Bíblia diz? O texto diz assim, ó, o verso 21. E bebeu Noé do vinho e embriagou-se. Aí o texto vai dizer, e descobriu-se. A palavra descobrir aqui, eu quero que você anote, é a palavra galá. Galá é G-A-L-A-H. Galá. Galá significa exatamente descobrir. Ele tirou a sua roupa. Bêbado, ele tira a sua roupa. Então ele fica totalmente nu na sua tenda. O texto diz isso, na sua tenda. Grave isso. Aí o verso 22 vai dizer, e viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora da tenda. Então, qual foi o problema que aconteceu aqui? Presta atenção. Quando Cã vê, a palavra viu aqui vem do hebraico bíblico ra'á.
Ra'á. Ra'á significa literalmente ver, enxergar alguma coisa. Essa palavra não dá nenhuma possibilidade para ato sexual ilícito de Cã. Não dá possibilidade. Então, no dicionário, vai estar dizendo que esta palavra, ela quer dizer literalmente ver alguma coisa com os olhos. E não dá margem para nenhum tipo de outro pensamento que seja relacionado a ato sexual, tá bom? Quando ele vê a nudez, e a palavra nudez é a palavra ervá. Ervá significa que ele viu o pai completamente despido, completamente nu. Então, o que ele tinha que fazer como forma de honrar o pai, como forma de respeito, de reverência? Ele tinha que ir lá e cobrir o pai. Mas o que ele faz? Ele faz um ato aqui completamente desrespeitoso, que é fazer um tipo de chacota com o pai, de ir para os seus irmãos e falar, olha, nosso pai está lá na tenda, nosso pai está nu, nosso pai está peladão, porque eles nunca tinham visto, não é daquele jeito. Então, Noé descobriu que o vinho ele fermentava, então ele fica completamente nu. Isso nunca havia acontecido. Quando Cã vê isso, Cã, ao invés de cobrir o pai, ele quer fazer chacota com o pai, porque o pai está completamente despido. Aí, olha o que o texto vai dizer. Verso de número 22, diz que ele viu a nudez do pai e fê-lo saber aos seus irmãos fora da tenda. Então, algo que acontece. Dentro da tenda que foi reservado, estava Noé dentro da sua tenda. O Cã, ele espalhou, a palavra aqui, fê-lo saber no hebraico, é exatamente espalhar a notícia como forma de desonra. Então, no verso 23, vai dizer, então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então, o verso 23, ele vai dizer exatamente qual era o problema que Cã cometeu. Cã, ele viu exatamente o que o verso 23 vai dizer, que os irmãos, quando ficaram sabendo, pegaram a capa, uma espécie de um lençol, colocaram nas suas costas e foram andando de costas. E aí, cobriram o pai, jogaram o lençol para trás, cobrindo o pai. Então, isso aqui dá a ideia que o problema foi exatamente Cã ter visto e ter contado isso para os seus irmãos de maneira pejorativa, desonrosa, desagradando a honra do pai, tá? Então, o verso 23, ele vai dar base justamente para isso, porque os irmãos não quiseram ver. Se o problema aqui fosse ato sexual, eles não viriam aqui virados de costas, com lençol para cobrir de costa o pai. Não, se fosse problema sexual, eles iriam de frente, cobririam o pai, porque se o problema é sexual, então eu posso ver. Só que a questão aqui era a desonra de não ver o pai nu. Então, o verso 23, ele fala exatamente isso. E aí eles foram lá e cobriram a nudez do pai. A palavra que é usada aqui no verso 23, com respeito, com relação a Sem e Jafé, que eles foram cobrir, a palavra aqui é caçar. Caçar significa esconder. Para quem quiser anotar aí, caçar, a palavra se escreve K-A-S-A-H. Caçar, que é esconder. Ou seja, ao invés de Cã ter visto e ter escondido a nudez do pai e ficar calado, ele descobre no sentido de o pai estava pelado. Agora ele vai descobrir isso de forma que ele vai falar para todo mundo, desonrando o pai. Então, resumindo aqui, o problema de Cã que ele cometeu e foi amaldiçoado, e a maldição foi severa, foi ter desonrado o pai, contando para todo mundo que o pai estava na tenda pelado, e ele começa a zombar, começa a rir do pai, tá certo? Então isso aqui é o que o texto diz, tá bom? Nada além do que a palavra de Deus diz, tá certo? Então não fique ligado a esses tipos de teorias, que parecem ser bonitinhas, mas não é aquilo que a palavra de Deus, ela fala, tá certo? Então eu espero que você tenha entendido essa aula, espero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você pensa diferente de mim? Deixa nos comentários o que você pensa em relação a isso. Será que você acredita em uma dessas 3 teorias que eu apresentei? E se você concorda comigo, deixa nos comentários, Arthur, eu concordo com você, é isso mesmo, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E se você quiser estudar hebraico comigo, deixa aí o seu contato nos comentários, porque eu vou te chamar e você vai fazer esse curso de hebraico comigo